Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre as mudanças de estado físico. Na aula passada, nós vimos quais são os estados físicos das matérias, né? Que nós encontramos, que estão os estados físicos sólidos, líquidos e gasosos. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças no estado físico da matéria. Bom, imagine o seguinte. Imagine que você tem uma uma pedrinha de gelo. Vou pegar aqui uma pedrinha de gelo, um cubinho. A pedrinha de gelo, ela é a água, né, no estado sólido. E você pode fazer uma determinada alteração nas condições do seu sistema, né, aonde esse gelo está, para que esse gelo se transforme em água líquida, tá bom? Fiz aqui as gotinhas e vou fazer uma pocinha aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. E também existe uma série de mudanças que você pode fazer para transformar essa água em vapor, ou seja, o estado gasoso. Eu vou representar o estado gasoso com uns pontinhos, tá bom? Primeiro, a gente vai aprender o que a gente faz no nosso sistema para que a gente faça essa alteração entre os estados físicos, tudo bem? Como a gente alterna entre os estados físicos da matéria? Olha, um fator muito importante que a gente pode usar para alterar o estado físico da matéria é a temperatura. Vou botar aqui no cantinho. Os fatores que a gente usa para alternar o estado físico da matéria. A temperatura. Temperatura, pessoal, é o quão quente ou frio aquilo está, tá bom? Temperatura. E o outro fator que a gente pode usar para alternar entre os estados físicos é a pressão. Vamos focar primeiro aqui na temperatura. Como é que a temperatura influencia na pressão? Bom, pessoal, quando você aumenta a temperatura, qual é a influência dela no estado físico? Aumento. Deixa eu escrever aqui. Aumento da temperatura. Quando você aumenta a temperatura, pessoal, consequentemente, há também um aumento na pressão, tá? E, no geral, né, se você tiver num sistema fechado, há um aumento na pressão. Mas vamos focar somente na temperatura. Vamos esquecer a pressão por enquanto. A pressão é um conceito um pouco mais complicado da gente entender. O que o aumento da temperatura faz, pessoal? O aumento da temperatura fornece energia o suficiente para que aquelas moléculas que estavam todas coladinhas no estado sólido consigam se afastar um pouco mais, se transformando no estado líquido. Tudo bem? E posteriormente fornece energia para que todas aquelas moléculas que estão mais ou menos coladinhas no estado líquido comecem a se tornar independentes e se afastar, se transformando em gás. Tudo bem, pessoal? Então, o aumento da temperatura, ela traz a curva, né, nesse sentido aqui, ó, do sólido para o líquido. Perdão, do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Então, se você tiver muito quente, tu sabe que esse cara vai ser encontrado no estado gasoso. Se estiver muito frio, ele vai ser encontrado no estado sólido. Tudo bem? Pessoal, existe uma outra coisa que é muito importante vocês conhecerem, que é o chamado ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Vamos imaginar que esse sólido você está esquentando ele. E vai chegar um determinado momento que esse sólido ele vai tender a se transformar em um líquido. Então, pessoal, esse momento em que um sólido começa a se transformar em um líquido é chamado de ponto de fusão.
Tudo bem? Ponto de fusão. Então, quando a substância passa pelo ponto de fusão, ela se transforma de sólido para líquido. Tudo bem? E um outro nome importante que a gente tem que lembrar é esse aqui, ó. Imagine que você tem um líquido. Esse líquido, você está esquentando ele. Vai chegar um determinado momento que ele vai estar tão quente em que ele vai começar a se transformar em um gás. Esse momento, nessa temperatura em que esse líquido começa a se transformar em um gás, também tem um nome. A gente chama de ponto de ebulição. Tudo bem, pessoal? Então, a partir do ponto de ebulição, o líquido ele se transforma em um gás. Isso, pessoal, é muito comum ser cobrado em alguns tipos de exercício. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês desses exercícios que podem ser cobrados. Olha só. Imagina o seguinte. Você tem um congelador, tudo bem? Vou representar aqui ele de verde. E esse congelador ele tem um defeito. A temperatura dele fica mudando. E dentro desse congelador tem um pouquinho de água. Água no estado sólido. Pessoal, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ó, eu vou chamar isso aqui de PF, que significa ponto de fusão da água, é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá bom? Então, o que significa? Que abaixo de 0 graus Celsius, né? Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, tudo isso é abaixo de 0. A água ela vai ser encontrada no estado sólido. Agora, se estiver acima de 0 graus Celsius e até 100, ou seja, de 0 a 100, 25, 26, 27, tudo está entre 0 e 100. Aí a água ela vai ser encontrada no estado líquido. Agora, se estiver acima da temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, a água ela vai ser encontrada no estado gasoso. A partir do ponto de ebulição, a substância ela já é encontrada no estado gasoso, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos imaginar aqui na nossa brincadeira, no nosso exemplo, que esse congelador aqui, ele está a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, beleza. Eu vou fazer aqui uma linha para facilitar o nosso entendimento, tá bom? O ponto de fusão da água é 0. O ponto de ebulição da água é 100. O nosso congelador está a menos 5. Bom, se ele está abaixo do ponto de fusão, esse cara ele vai ser encontrado no estado sólido. Perfeito, está aqui o gelo no estado sólido. Se ele estiver entre o ponto de fusão e de ebulição, a substância vai ser encontrada no estado líquido. Agora, se estiver acima do ponto de ebulição, ele já vai ter se transformado em gás. Então, vai ser encontrado no estado gasoso. Vamos supor que o nosso gelo, o nosso congelador dê defeito. E depois de um tempo, a gente vai verificar que a temperatura não está mais a 5 graus Celsius, a menos 5 graus Celsius. E sim, a gente consegue verificar que agora a temperatura está a mais 10 graus Celsius. Ou simplesmente 10 graus Celsius. Pessoal, essa água que está ali dentro, ela vai continuar no estado sólido? Ou ela vai passar para o estado líquido ou gasoso? Como a gente vai saber isso? Nós vamos olhar aqui a temperatura do congelador. A temperatura do congelador é de 10 graus Celsius, correto? Então vamos olhar aqui. 10 graus Celsius é um número menor do que 0, é um número que está entre 0 e 100, ou é um número que está acima de 100? Pessoal, o 10 ele estaria mais ou menos aqui, né? Ele está entre 0 e 100. Pessoal, se a temperatura do local em que a substância está, estiver entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição,
ali no meio, né, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, essa substância ela vai ser encontrada no estado líquido. Então, pessoal, nós não teremos mais água no estado sólido, que é o gelo, né? O que acontece? Quando a temperatura desse freezer subir para 10 graus Celsius, esse gelo ele vai derreter. A água vai ser encontrada no estado líquido depois de um tempo. Tudo bem, pessoal? Esse foi um exemplo. Vamos fazer mais um exemplozinho? Deixa eu apagar aqui o quadro. Bom, olha aqui. Vamos supor que existe uma substância qualquer, uma substância desconhecida, que a gente vai chamar de substância A. A substância A, o ponto de fusão dela é 30 graus Celsius. E o ponto de ebulição da substância A, imaginária aqui que eu acabei de inventar, é de 110 graus Celsius. Pessoal, se eu pegar essa substância A e colocar dentro de um sistema, pessoal, é um local que tem tudo controlado. Então eu vou botar lá um sistema parecido com aquele nosso freezer, tudo bem? E vou pegar a nossa substância, né? Vou pegar o meu frasquinho, o meu potinho, que contém aqui a substância A. E vou jogar aqui dentro do sistema. Tudo bem? Se esse sistema estiver a 10 graus Celsius, qual vai ser o estado físico da substância A? Essa substância A vai ser um sólido, um líquido ou um gás? Como você vai fazer para saber isso? Bom, você pode construir aquela linha que eu ajudei a vocês a construírem no exercício anterior, né? Nessa linha, você vai colocar aqui no lado esquerdo o valor do ponto de fusão, né? O ponto de fusão, pessoal, nesse caso, é de 30 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui o valor do ponto de fusão no cantinho esquerdo, 30 graus Celsius. E no lado direito, aqui no pontinho do lado direito, eu vou colocar o ponto de ebulição, que é de 110 graus Celsius. Peço desculpas. Se a temperatura do local estiver abaixo do ponto de fusão, é sempre isso, tá bom, pessoal? Abaixo do ponto de fusão, essa substância é encontrada no estado sólido. Se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o de ebulição, essa substância vai ser encontrada no estado líquido. Agora, se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, aí essa substância vai ser encontrada no estado gasoso. Bom, o que nós vamos fazer agora é olhar para o nosso problema aqui e interpretar o que ele pede, né? A gente pegou uma substância A e colocou dentro desse recipiente. E esse recipiente, esse sistema, ele está a 10 graus Celsius. Qual vai ser o estado físico da substância a 10 graus Celsius? Bom, pessoal, eu vou colocar o 10 aqui nessa mesma linha que eu já montei. O 10 ele está abaixo de 30, ele está entre 30 e 110, ou ele está acima de 110? É isso aí. O 10 ele é um número menor do que 30, né? Então ele vai estar aqui. Pessoal, se a temperatura da substância está abaixo da temperatura de fusão, essa substância vai ser encontrada no estado sólido. Então, pessoal, essa substância a 10 graus Celsius é encontrada no estado sólido. Tudo bem? Agora vamos supor, essa é a resposta, tá bom? Agora vamos supor que esse refrigerador aí, esse sistema, ele começou a sofrer depois um aquecimento posterior. Depois que a gente mediu lá e viu que estava no estado sólido, a gente começou a esquentar ele. Colocou aqui um pouquinho de fogo, ó.
tentar desenhar aqui uma chama. Não ficou muito legal, mas deu para entender. Eu comecei a esquentar esse sistema. E a temperatura desse sistema, ele deixou de ser 10 graus Celsius e passou para... deixa eu pensar aqui uma temperatura. Passou para 120 graus Celsius. É a nova temperatura desse sisteminha aqui. Agora, pessoal, a 110 graus Celsius, essa mesma substância, ela não vai ser mais um sólido. Qual vai ser o estado físico dessa substância A? Bom, novamente, para a gente saber isso, a gente vai repetir essa metodologia que a gente usou aqui em cima, né? Nós vamos fazer a linha, colocar aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, vou colocar aqui de vermelho, né? Sempre da substância A, porque eu estou colocando substância A aqui dentro. E se essa substância A fosse água? Você colocaria aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Se essa substância fosse álcool, o etanol, você colocaria aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, o ponto de fusão, que é 30, e o ponto de ebulição, que é 110. Isso em relação à substância A, que é a que eu coloquei ali dentro do sistema. Bom, pessoal, agora eu vou verificar. Se tiver abaixo do ponto de fusão, sólido. Entre o ponto de ebulição e o de fusão, líquido. E acima do ponto de ebulição é um gás. Bom, o meu 120 graus Celsius, o 120, que é a temperatura nova que o sistema se encontra, o sistema agora está a 120 graus Celsius, é uma temperatura menor do que 30, é uma temperatura que está entre 30 e 110, ou é uma temperatura que está acima de 110. Pensa aí. Isso mesmo, né? O 120 ele estaria acima de 110. É uma temperatura maior. É um número maior. Então, pessoal, essa substância a 120 graus Celsius está acima do ponto de ebulição. Portanto, essa substância vai ser encontrada no estado gasoso. Tudo bem, pessoal? A substância A, quando você aquece ela até a 120 graus Celsius, ela é encontrada no estado gasoso. Pessoal, agora nós já vimos a influência da temperatura. Tudo bem? A influência da pressão nós não vamos aprender numericamente, nós não vamos aprender a calcular. Eu só vou mostrar para vocês um breve conceitozinho, tá bom? Para que vocês entendam conceitualmente qual é a influência da pressão no estado físico da substância. Mas para isso eu vou explicar primeiro o que é a pressão, que a gente chama de pressão atmosférica. Eu vou usar a pressão atmosférica como exemplo. Tudo bem? Imagina que você pegou um copo e esse copo está aberto. Você colocou aqui um pouquinho de água no estado líquido, tá bom? H2O líquida. Você colocou aqui um copinho de água. Pessoal, o líquido ele tende naturalmente a querer virar gás. O líquido ele tende a virar gás, ele quer virar gás. As moléculas de líquido elas são muito antipáticas, elas não gostam de ficar próximas uma das outras. Mas por que o líquido ele não vira gás sozinho, automaticamente e rápido? Acontece, pessoal, que existe aqui uma camada, um escudo que impede que essas moléculas de líquido elas virem gás. Essa camada, pessoal, aqui, imagina, você tem um copinho aqui de água, o que tem aqui em cima? Você ia falar nada, mas na verdade tem uma coisa aqui, né? Nós temos aqui uma camadinha de ar. O ar. E o ar, pessoal, por mais que ele seja um gás, ele coloca uma força, um peso em cima da água. Pessoal, a gente já está acostumado com esse peso que o ar coloca. Essa força. Eu escrevi aqui esse PA, não tenta entender ainda, já vou explicar, tá? Tenta entender o seguinte, o ar, ele coloca um peso sobre tudo que ele está em cima. Só que a gente não percebe porque a gente já está acostumado
com esse peso. Mas o nosso ouvido, ele consegue perceber a diferença, por exemplo, quando você está indo de um lugar aonde a pressão, a força que o ar está colocando no seu ouvido deixa de ser maior e vai para menor. Por exemplo, quando você está subindo a serra, alguém aí já foi para Petrópolis, você está subindo a sua serra lá no seu carro. Aqui está o seu carro, né? Eu desenho muito bem. Está aqui o seu carro. Quando você está no meio da serra, você começa a sentir um negócio estranho no seu ouvido, né? Desenhei aqui o seu ouvido. O seu ouvido, ele começa a estalar. Por quê? Porque quando você está embaixo, quanto mais para baixo você está, mais perto do mar, maior a força. Eu vou chamar essa força que o ar coloca sobre você de pressão. Pressão do ar. Quanto mais para baixo você está, maior a pressão do ar. E quanto mais para cima você vai, né? Quanto mais alto você vai, essa pressão do ar diminui. Vocês aprenderam isso em geografia, ou vão aprender. Tanto é que a gente chama esse ar aqui do alto de ar rarefeito. Já ouviram falar nisso? A pressão do ar aqui no alto é muito menor do que na pressão lá perto do nível do mar. Então, pessoal, imagina o seguinte. Se você tem um líquido, e esse líquido ele quer virar gás. A única coisa que mantém esse líquido na forma de líquido é o ar fazendo uma força. Quanto maior a força que esse ar faz, quanto maior for, mais difícil vai ser para o líquido virar gás. Imagina o seguinte, você está aqui agachado e você quer se levantar, você quer ficar de pé. E tem uma pessoa colocando a mão sobre a sua cabeça, fazendo você ficar abaixado. Quanto maior essa força que está sobre a sua cabeça, mais difícil de você levantar, certo? Então, usando o mesmo raciocínio, quanto maior for a pressão do ar, mais difícil vai ser o líquido virar um gás. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a relação entre a pressão e o estado físico. Se você pegar aqui, ó, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, eu vou fazer o seguinte. Quando você aumenta a pressão não é você apertando o material, você está apertando a sua substância para que elas fiquem mais próximas. Quanto mais próximas, mais tende ao estado sólido. Tudo bem? Então, o aumento da pressão tende a forçar algo a se transformar em sólido. Então, por incrível que pareça, se você pegar a água no estado líquido, mas sem esquentar ela, você começar a apertar ela com muita força, ela vai virar gelo, mesmo sem mudar a temperatura. Obviamente, pessoal, é uma quantidade de força tão grande que nós não conseguimos fazer isso com as nossas mãos ou com aparelhos simples. Para isso, a gente usa uma série de equipamentos sofisticados, tá bom? Não adianta tentar apertar a água aí com a sua mão, com o seu braço ou até mesmo com um alicate. Você só vai conseguir transformar a água em gelo apertando se a pressão for muito grande, muito grande. Mas, de certa forma, fica a intenção. Vocês já entendem que se você pegar um gás e apertar ele, ou seja, aumentar a pressão, ele vai virar um líquido. E se você pegar um líquido e aumentar a pressão, ele vai virar um sólido. Você já deve ter ido no hospital e viu que no hospital tem aqueles cilindros de oxigênio que as pessoas usam para botar lá nos respiradores. Aqui dentro do cilindro de oxigênio, a pressão ela está tão alta, mas tão alta, que o oxigênio, que aqui fora é um gás, lá dentro desse cilindro, onde a pressão é muito alta, esse oxigênio é encontrado no estado líquido, por causa da pressão. Bom, pessoal, a parte da pressão ela é só conceitual, tá? A gente não vai atribuir números, vocês vão até ver isso, mas somente no ensino médio. O que nós vamos falar nas próximas aulas? Nas próximas aulas,
nós vamos falar sobre as mudanças de estado físico em si. Nessa aula nós vimos quais são os fatores que a gente tem que mudar para que a gente consiga mudar o estado físico de uma substância. Se você quiser transformar algo que está no estado sólido em um líquido ou um gás, o que você tem que fazer? Ou aumentar a temperatura ou diminuir a pressão. Ou fazer os dois, né? Aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Agora, o que nós vamos ver nas próximas aulas? Nas próximas aulas, nós vamos ver o nome dado a essas mudanças. Por exemplo, existem uma série de mudanças aqui, né? A mudança do estado sólido para o líquido, quando você está transformando, por exemplo, o gelo em água líquida, tem um nome. A mudança do estado líquido para o gasoso também tem um nome. A mudança do estado gasoso para o líquido tem um nome e a mudança do estado líquido para o sólido também tem um nome, assim como a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso. Nós vamos ver o nome dessas mudanças aqui, ó. Então nós vamos aprender o nome de 5 mudanças de estado físico. E é o que nós veremos na próxima aula, o nome dessas mudanças e exemplos delas na nossa vida real, no nosso dia a dia. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estudem, façam os exercícios e qualquer dúvida, me procurem no plantão de dúvidas.